Hola, ¿qué tal? Yo soy Diogo y este es mi canal. Hoy empezamos las clases de español, así que te echo una mano. Olá, para aqueles que já me conhecem sabem que eu tenho um amor gigante por Espanha e por espanhol. E para aqueles que não me conhecem, que por acaso este é o primeiro vídeo que estão a parar aqui no meu canal, então eu estou a fazer estes vídeos porquê? Porque eu decidi, existe muita gente a querer aprender espanhol, mas não quer pagar os cursos porque, apesar de tudo, ainda são um bocadinho caros, ou quer aprender assim só na desportiva para ir viajar e fazer alguma coisa. Então eu decidi, bora fazer vídeos para o YouTube. Mas vocês perguntam, mas tu sabes alguma coisa de espanhol? Então, para aqueles que não me conhecem, eu explico. Eu fiz Erasmus no segundo ano da faculdade em Espanha, Valladolid, fica a 1 hora de Salamanca, lá bem no norte. Então pronto, basicamente eu aprendi a falar espanhol. Depois também, ok, que não falo fluente o espanhol, nem com aquele sotaque todo. Mas isto, a questão de sotaques é uma questão assim muito sui generis, porque no norte é um, no sul é outro, então não existe um sotaque, digamos, oficial. Está bem que podem considerar o de Madrid, mas é a mesma coisa se dissermos que o sotaque oficial de Portugal é de Lisboa. Os do Porto vão-se passar porque não é, né? Concordo. Então pronto, não existe um sotaque assim, digamos que oficial. Então, mas vamos lá. A primeira aula, que é hoje, vai ser assim algo bastante simples, vai ser tipo mesmo assim, iniciar algo completamente do início, do zero. Então vamos começar com os cumprimentos. Em Portugal toda a gente diz olá, mas em Espanha nós dizemos olá. A pronúncia é quase a mesma. Existem muitos sítios que, se vocês forem principalmente ao sul de Espanha, eles vão dizer olá como em Portugal. É uma cena que não entendo. Se forem mais para o norte, eles fazem ali um bocadinho de no início, ou seja, olá, fazem assim um. Estão a perceber? Olá, ou seja, em Portugal é O-L-A com acento, mas vai aparecer aqui ao lado assim escrito. E em espanhol tem o H, H, mas eu já vou ao alfabeto. Depois podem dizer olá buenas, é tipo olá boas, olá, é tipo assim, olá buenas, olá. Mas também, dependendo da hora do dia, podem dizer buenos dias, buenas tardes ou buenas noches. Bom dia, boa tarde, boa noite. Digam vocês. Buenos dias. Buenas tardes. Buenas noches. Agora, se quiserem ser ainda mais bem educados, podem dizer olá, buenos dias, que tal? Ou olá, como estás? É quase o mesmo que em português. Como estás? Como estás? Que tal? Tudo bem? Já. Yeah. É tipo isso. Ou então podem usar a forma formal, se for para uma pessoa que vocês não conhecem, dizem olá, como está? Ou então, se quiserem ser ainda excessivamente formais, olá, olá, como está usted? Que é tipo, olá, como está você? Estão a perceber? É basicamente isto. E falando sobre formal ou informal, vamos digamos, à estrutura. Então é eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Tudo muito bem. Só que em espanhol há aqui uma particularidade que diferencia digamos, do formal para o informal. Então é eu, tu, ele, ela, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Se vocês repararam nos pronomes pessoais que eu disse em espanhol, na primeira e na segunda pessoa do plural, os pronomes têm masculino e feminino, coisa que não acontece em português. É nós e vós, não é nós outros, nós outras, vós outros, vós outras. Contudo, é importante frisar que vós outros, em espanhol, é informal e usted ou ustedes é formal. Contudo, há que ter muita atenção se estão em Espanha ou na América Latina, porque em Espanha usted, ustedes é super formal e na América Latina usted, ustedes é informal. Agora que eu já expliquei como é que se inicia uma conversa, vou explicar como é que se fecha uma conversa, ou seja, como é que dizemos sozinho. Então, podemos dizer hasta luego, que é até logo, e o hasta luego pode ser uma expressão, pode ser não, é uma expressão que é utilizada mesmo que a gente não vá ver a pessoa mais tarde. É tipo, hasta luego, é tipo, tchauzinho. É aquela coisa mais informal. Depois temos o hasta pronto, que é até breve. Temos o hasta mañana, que é até amanhã. E temos aquele que é mais definitivo, digamos assim, que é o adiós. Depende muito. O adiós eu utilizava quando era assuntos mais formais, digamos assim. Por exemplo,
Se vocês tiverem uma convivência próxima com o professor, podem lhe dizer hasta mañana. Ou então, se não tiverem, se for assim algo muito formal, podem dizer adiós e vão à vossa vida. Portanto, hasta luego, até logo. Hasta pronto, até breve. Hasta mañana, até amanhã. Ou adiós, adeus. Tum, tum, tum. Agora quero explicar-vos 3 verbos muito importantes para a construção de frases em espanhol, que é o ser, llamarse e tener. Então, vocês já sabem a estrutura dos pronomes. Yo, tú, él, ela, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Então, o verbo ser, que significa ser, é igual em português e em espanhol, é yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Ok, podem dizer ele, ela, usted, es. Nosotros, nosotras somos. Mas não, vamos abreviar, não é? Vocês já perceberam? Vão tirando notas. Alguma dúvida? Escrevam nos comentários. Llamarse. Yo me llamo, tú te llamas. Él se llama. Nosotros nos llamamos, vosotros os llamáis, ellos se llaman. Agora vamos para o verbo tener. Significa ter. Então, yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. Agora que já aprenderam os 3 verbos, vamos para aquelas perguntas mais importantes sobre os dados pessoais, que é como é que te chamas, qual é o teu nome? Então, basicamente é como te llamas e qual es tu nombre. Ponto muito importante em espanhol, que não existe em português, infelizmente, é quando fazemos uma pergunta em espanhol, como te llamas, qual es tu nombre, colocamos sempre o ponto de interrogação no final da frase, tal como em português, mas no início também. Assim quando estamos a ler um texto, já sabemos que vai sair uma pergunta. Portanto, quando nós escrevemos olá, vírgula, ponto de interrogação ao contrário, como estás? Ponto de interrogação, normal. Mas isto é se for informal, porque se for formal é. Temos 2 tipos de formal, o formal menos formal e o formal mais formal. Basicamente é só acrescentar usted ou ustedes, que é como se llama usted ou como se llaman ustedes. Perceberam? Mas podem só dizer como se llama ou como se llaman. Também podem dizer qual es su nombre, em vez de ser qual es tu nombre, é qual es su nombre. Ou seja, tu, informal, su, formal. Depois, a resposta, sendo formal ou informal, é sempre a mesma. Yo me llamo Diogo. Sou Diogo. Eu chamo-me Diogo, sou o Diogo. Podem dizer como quiserem. Se quiserem ser completamente rigorosos no espanhol, têm de dizer eu, me llamo, chamo-me Diogo. Ou então dizem só me llamo Diogo ou sou Diogo. A forma que eu mais gosto de utilizar é me llamo Diogo. Embora que em Espanha tenha sempre aquele sofrimento, mas que não é um sofrimento porque eu até gosto, toda a gente me chama Diego, porque pronto, né? Diego é espanhol, Diogo é português, então, yeah. Coisa importante é os nomes, se fores português, tu não mudas o nome em Espanha. Portanto, se és Diogo em Espanha, não és Diego. Embora que eu na faculdade sofri desse mal, toda a gente me chamava Diego e pronto. Mas pronto. Não se muda de nomes quando és registado Diogo, és Diogo no outro país também. Pronto. Embora que os espanhóis gostem muito de alterar os nomes das séries, dos filmes, das personagens, mas pronto. Os nomes não se alteram. Ponto. Agora, que já aprenderam a perguntar e a responder sobre o nome, ou seja, já usaram o verbo llamarse, vamos para o verbo tener, que é quantos anos tens, que idade tens. Ou seja, que idade tienes? Quantos anos tienes? Que pode ser, isto é a forma informal, mas também tem a forma formal, que é sempre meter o usted ou ustedes. Ou seja, que idade tiene usted? Que idade tienen ustedes? Estão a perceber? É assim uma cena. É sempre meter o usted ou ustedes, mas isto também depende do formalismo com que queiram falar com a pessoa. Podem só dizer que idade tiene? Ou então, que idade tienes? Se for assim uma
Uma pessoa que vocês conhecem, né? Se for um amigo, não lhe vou perguntar, olha, que idade é que tem? Não, vou-lhe perguntar que idade é que tens. Tipo, quantos anos tens? Quantos anos tienes? A resposta, tal como na pergunta da idade, é igual se for para forma formal ou informal. Então, podem ser mais completa ou menos completa. Podem dizer, eu tenho 25 anos, se quiserem ser super completos, ou então cortam o pronome, porque não é preciso, porque já estão a utilizar o verbo, que é tengo, porque já sabe que o tengo é o yo, então não precisam dizer eu tengo, podem só dizer tengo. O número depois vocês mudam consoante aquilo da idade que vocês têm, né? Mas os números não ficam para este episódio, para esta aula, ficam para a próxima. Porque agora o que vamos aprender é o alfabeto. E o alfabeto é muito importante. O alfabeto em espanhol tem mais letras do que em português. Em português são 26 letras, em espanhol são 27, porque temos uma letra extra. Então, outra coisa muito importante é que as letras em espanhol são todas no feminino. Então, as letras, como estão sempre no feminino, é sempre la A, la B, la C, la D, la E. Pronto, já sabem, tem sempre o lá. Então, vou ocultar o lá, porque não vale estar aqui tipo a cantar. Então, eu apontei aqui o alfabeto, porque uma pessoa ainda se esquece de alguma letra, não é? Então, lá, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, ou seja, é a letra nova, que é o N com o til por cima. Temos o N normal e o N, que tem o til por cima. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Nota muito importante para não haver erros na escrita. Em espanhol, as vogais A, E e O são abertas. La A, la E, la O. Não fazemos o, A. É tudo aberto. Então, por isso, em espanhol não existe acento circunflexo, como em português, que nós em português usamos para fechar a vogal. Mas isso não existe em espanhol, portanto é A, E, O. Outra coisa muito importante que difere do português é que em espanhol não existe o C de cedilha, nem os dois S juntos. Portanto, podem descartar essas duas letras, mandem-nas à vida, que não vão precisar delas. Dando agora aqui uns pequenos detalhes ou umas pequenas curiosidades sobre fonética, é que o som da letra J, ou seja, rota, é como se fosse um R arranhado, ou seja, não dizem J, é rota. Porque é... Estão a ver? Fazem aquele rota. Experimentem lá. Rota. Dando exemplos de palavras, tem carra e ruego. Depois, também outras que têm o mesmo som. É quando tem o G e o G. Ou seja, o GE mais o GI. Ou seja, género e gigante. Tem o mesmo som do J. Rota, carra, ruego, género, gigante. Tem de fazer um arranhado. Dá cabo da garganta ao início, dá. Depois tem o duplo L, quando são dois L juntos, e tem exatamente o mesmo som em português do LH. Paella, castelhano, tem o mesmo som. Castelhano em português nós escrevemos com LH. Simples em espanhol metem dois L's e castelhano. Castelhano. Depois tem os dois R juntos. E os dois R juntos é quase mais difícil que o J. Porque enquanto, se vocês fazem um R arranhado no J, rota, nos dois R's é como se fosse um som do gargarejar, ou seja, perro. Estão a ver? É assim um perro. É assim uma cena, mas não é italiano, sabe ser o italiano. Perro. É assim uma cena que é para... Quando digo assim avulsos é difícil. Perro. Porque tem de fazer um rrr. Perro. Estão a perceber? Depois tem o Z, la zeta, que é mais ou menos como o S. Ou seja, sapato e açúcar. Em vez de dizer, escrevem zapato, mas lê-se sapato e açúcar e açúcar. E para terminar esta aula, o mais difícil, na minha opinião,
é quando juntamos o som do J, que é aquele R, aquele R, com os dois R's, que é o Portanto, tipo, quando vão dizer vermelho, como é que diz em espanhol? Rojo. É muito... Tenho de fazer aqui um treino. Ao início é difícil, sim. Não se pode dizer que não, porque é rojo, rajón, región e religión. Muito arranhado. E depois é muito difícil ao início. Eu vivi em Espanha e mesmo assim para mim ainda é difícil. É mesmo com treino, a ver séries, a ler, ouvir música. E sim, o mais importante para aprender espanhol é ouvir música e ver séries. Agora há tantas séries em espanhol que, juro-vos, metam as séries, vejam a série se quiserem compreender primeiro toda com as legendas em português e depois, se quiserem, vejam, se gostarem mesmo da série, vejam a série outra vez com as legendas em espanhol. Uma boa dica que, para mim, eu sempre vi desde pequenino e que eu sempre gostei muito é Doraemon El Gato Cósmico. Portanto, eu sempre vi o Doraemon em espanhol, então, obviamente, daqui surgiu o meu amor pelo espanhol. Então é isso. E esta foi a primeira aula, espero que tenham gostado. Digam-me nos comentários o que é que acharam. Digam-me o que é que gostavam de saber, gramática, vocabulário, dicas do dia-a-dia. Digam-me tudo nos comentários que eu vou ler, vou anotar e fica para umas próximas aulas. E agora vamos nos despedir com o que aprendemos, que é Hasta pronto!